Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. O nosso podcast está focado nas eleições 2024 e o nosso convidado de hoje é Reinaldo Mota. Ele é candidato a vereador por Osasco. Reinaldo tem intimidade com o microfone, enfim, ele tem um podcast bem concorrido. É um prazer tê-lo aqui, professor. Ok, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com o Adamastor, né? Eu curto os seus podcasts, viu? E eu acompanho o seu trabalho há muitos anos aqui na cidade. Você é um tremendo jornalista, uma pessoa do bem. Reinaldo é gente amiga aqui do Diário da Região, né? Para mim é uma honra estar aqui com você, viu? De verdade. Reinaldo, você tem uma formação religiosa, né? Você é pastor evangélico? Vamos lá. Eu sou pastor leigo, eu não me formei em teologia. Eu sou formado em História, depois eu fiz um complemento em Filosofia e Sociologia. Então, essa é a minha formação mesmo. Bem de humanas mesmo, bem de humanas. E sou pastor há 30 anos, completei agora 30 anos que eu sou pastor. Parece que foi ontem, viu? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo pelo Diário. Você tem uma família bonita. E tem uma história muito legal. Bonita. Fale um pouquinho das suas raízes. Bom, da minha família, eu posso falar que eu não podia ter filho. Isso aí é uma coisa que eu quero que fique registrado. Fiquei casado 20 anos, sem ter filhos, sem nenhum filho. Só que no dia do meu casamento, Adamastor, o pastor que fez a cerimônia, ele lançou uma palavra. Ele falou assim, você vai ser pai, na cerimônia do casamento. E eu já sabia que eu não podia, que nessa época a gente fazia um exame de pré-nupcial e já tinha dado. Hoje ninguém faz mais isso, mas na época fazia. E deu que não podia ter filhos. Tá bom, fui pro casamento, sabendo, ciente que eu não podia ter filhos. Mas no casamento, o pastor falou assim, você vai ter filho, e menino. Fiquei cheio de esperança, né? Só para resumir, 20 anos depois, no dia da palavra, no dia dessa profecia, no dia do meu aniversário de casamento de 20 anos, a gente estava na maternidade, estava nascendo meu filho João Antônio. Que bacana. Uma coisa assim, e não foi nada programado, que ele nasceu quase meia-noite, quase passando o dia 11 para o dia 12 de janeiro. E aí a gente teve o primeiro e depois Deus continuou sendo tão maravilhoso que a gente acabou tendo mais 2 gêmeos univitelinos, o Pedro e o Gabriel. Tem o João, Pedro e Gabriel. Para quem não podia ter nada, hoje eu quase um time de futebol. Que bacana. O seu podcast é bastante concorrido, né? Como que está o Então seu trabalho? Começou de uma brincadeira. O Alex Cassundé, que é um empresário da área de tecnologia, que na verdade, olha que coisa interessante. O meu filho, tem 18 anos hoje, namora com a filha dele. Eles são de Osasco e tal. Aí ele, sabendo que eu era o Reinaldo Mota, até perguntou pro meu filho, logo de cara no namoro, você é filho do Reinaldo Mota? Do pastor? Ele ficou com medo, falou, sou. E aí ele estreitou uma amizade e eu comecei a entender o que ele fazia, que era tecnologia. E ele falou, Reinaldo, por que você não começa um podcast? Há 4 anos atrás, estava começando essa ideia de podcast, mas tinha muito poucos, né? Inclusive o nome colocado foi Papo Reto, hoje é domínio público, todo mundo usa Papo Reto, mas na época não tinha quase Papo Reto, né? E aí a gente começou. E ele, como já fazia trabalhos de campanhas, de imagem para alguns políticos, e eu também da área da política, começamos trazendo o Elvis César, o Emídio, o próprio Gelson, o secretário do Trabalho de Osasco. Aí entrevistamos nesse período Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Joyce Hasselmann, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, entrevistei José Eduardo Cardoso. E aí, nesses 4 anos foram muitas pessoas importantes, graças a Deus, para quem... E muita gente interagindo nas redes sociais, né? Muita gente. Graças a Deus, olha, foi uma coisa... Porque também a tecnologia que ele faz, eles compartilham para muita gente, e aí pegou, né? Vamos falar de política, Reinaldo? Vamos falar de política. Quando é que começa a sua história na política de Osasco? Olha, na política, sim, na verdade, desde que eu cheguei na cidade, porque eu cheguei em 89 como locutor de rádio lá na Difusora Oeste,
hoje Nova Difusora. E aí eu fui ficando, comecei um evento, o surgimento do movimento gospel, a gente trouxe para a cidade no espaço cultural, que não era como é hoje, era bem underground, assim, não tinha cadeira, a gente fazia um trabalho onde passaram Cates Barneia, Oficina G3 várias vezes, Resgate, e com isso você vai tendo contato com o público. E eu sou professor, dei aula aqui na rede pública de Osasco, no Maria Augusta Siqueira, no Casabona, no Airós, e com isso você trabalhando com as pessoas, interagindo com as pessoas, e professor de história, muito ligado à política. A gente mexia com uma galera. Aí foi meio que encaminhado. Até que em 2010 eu acabei trabalhando com o deputado Vaz de Lima. Em 2012 vim candidato a prefeito. Só que antes disso, em 2004, eu me tornei presidente do Conselho de Pastores. Então, com isso, você acaba também tendo um cargo político, você dialogando com várias lideranças, vários pastores, que naturalmente a coisa foi andando. Aí fui candidato a prefeito em 2012, vai ver, né? Eu não tinha sido candidato nem a síndico, né? Eu me lembro que naquele ano, a TV Bandeirantes, a Rede TV, CNT, eles fizeram o debate em canais abertos. Nunca na história de Osasco tinha acontecido e nunca mais aconteceu, pelo menos na televisão. E eu estava lá naquele momento. Estava o João Paulo Cunha no início, depois o Lapas assumiu o lugar do João Paulo. E eu, assim, tinha muito problema com conteúdo, porque eu não tinha experiência política. Mas com o microfone eu me dava bem, locutor de rádio, pastor, e assim por diante, né? E aí eu acho que eu me dei bem naquele debate. Não pelo conteúdo, mas pela postura, pela forma de falar. E eu nunca me esqueço que eu estava no debate na Band, foi de manhã, um sábado de manhã. Aí minha família estava no Shopping Continental. Aí a gente saiu da Band e eu fui almoçar no Shopping Continental. Mas nem entendendo o que estava acontecendo naquele momento na cidade, estava todo mundo assistindo. Quando eu cheguei no Shopping Continental, veio uma galera para cima de mim pedindo autógrafo, aquela coisa. Eu falei, cara, que coisa maluca, né? Então, assim, o início foi mais ou menos assim, que eu iniciei esse projeto da política partidária. Porque política, usando no lado cidadão, a gente já faz isso há muito tempo já. Se eleito vereador, o que a população de Osasco pode esperar do Reinaldo Mota? Então, assim, eu posso falar com uma tranquilidade muito grande. Eu me sinto o mais preparado. Porque se você, sem menosprezar, claro, as pessoas, as figuras, porque a Câmara Municipal ela é representativa, na verdade é o espelho da sociedade. Mas se você analisar friamente as pessoas, o conteúdo, a gente percebe que Osasco merece uma Câmara melhor. Osasco merece. A experiência que eu tenho de liderança, a experiência que eu tenho conhecendo a cidade em todos os cantos, a necessidade de um poder, porque os poderes, na verdade, eles se entrelaçam, mas precisam ser independentes. E Osasco precisa, eu prego isso há muito tempo, Adamastor, a independência dos poderes. Mesmo eu estando com Gerson Pessoa, eu creio que eu como advogado, como vereador, eu farei parte de um outro poder, que vai fiscalizar, que vai criar leis para o bem da população, mas a Câmara, independentemente do teu prefeito, aquele que você está apoiando, trabalhando, ela precisa ser independente. E a gente não vê isso há muitos e muitos anos. Não sei se algum dia ela foi independente na cidade de Osasco. Essa é a minha pregação. De cara, a independência dos poderes. Ela tem que ser independente para que funcione bem. O executivo e o legislativo. Saúde, educação, esporte, qual seria a sua... Eu sou ligado à educação, né? Sou ligado à educação, mas tem uma coisa também que eu tenho nos últimos anos, até como pastor tenho trabalhado, é o terceiro setor. Muitas vezes como instituição, igreja religiosa e outras ONGs que fazem um trabalho aonde o poder público não chega, é isso que a gente tem que ficar de olho, ajudar e fazer acontecer de verdade, porque o braço, muitas vezes, do poder público não consegue chegar em todos os lugares. E o terceiro setor chega, através das entidades religiosas ou não. Então, assim, é uma bandeira que realmente está no meu coração há muito tempo isso, muito tempo. Ajudar o terceiro setor a funcionar, a fazer o que já faz de uma forma melhor. Você gostaria de comentar
algum assunto alguma pergunta que eu não fiz, por exemplo? Não, você fez muitas perguntas, estou brincando. Nossa. Não, para mim é uma honra estar aqui, eu quero dizer, porque a gente tem que falar o número. Aproveita aquela essa câmera aqui, a lente da verdade. Fique à vontade para falar com o eleitor de Osasco. Então, olha, o meu número é 10577. Se você não tiver o número do Reinaldo Mota, você não vai conseguir votar em mim. Eu acho que eu sou o mais preparado. E a Câmara precisa de pessoas preparadas para assumir esse protagonismo importante que a cidade de Osasco tem perdido em relação ao seu legislativo. Então, se você quiser me conhecer melhor, Reinaldo Mota Oficial no Instagram, Reinaldo Mota Oficial no meu Facebook, você vai conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Eu quero agradecer muito o privilégio de estar aqui no Diário da Região. O Vrede sempre foi uma pessoa maravilhosa. Quantos almoços já participei aqui? E, assim, para mim é uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado, Adamastor. Diário da Região, eleições 2024. Assistência técnica do Alan Júnior. Central de Jornalismo, Simone Pérez. E a direção-geral de Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. Forte abraço.